Olá a todos, espero encontrá-los bem. O conteúdo a ser apresentado consiste em um trabalho para a disciplina Práticas de Enfermagem, conhecendo a rede complementar, lecionada pela docente Mônica Chaves. Os integrantes do grupo são Aline Silva, Gabriela Oliveira, Gisele Paloma, Yuri Augusto, Karen Santos, Larissa Gomes, Luiz Henrique, Maicon Vinícius e Pedro Henrique. Todos alunos do curso de graduação em enfermagem da PUC Minas, campus Betim. O tema principal do trabalho é a nefrologia, área de suma importância para o tratamento clínico das doenças do trato urinário. Com o objetivo de destacar essa transcendência e proporcionar conhecimento, apresentaremos assim as informações pautadas em alguns itens. Anatomia e fisiologia do sistema renal, com riqueza de detalhes, procedimentos como diálise e hemodiálise, atuação do enfermeiro, política nacional de atenção ao portador de doença renal e, ao final, uma entrevista realizada com a enfermeira pós-graduada em nefrologia, Genesi Santos, com o intuito de demonstrar a prática. Bom, primeiramente é preciso a gente saber o que é a nefrologia em si. A nefrologia ela é uma especialidade médica que é dedicada ao diagnóstico e ao tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente doenças relacionadas ao rim. E o médico responsável seria o médico nefrologista. A doença renal crônica constitui hoje um importante problema médico e de saúde pública. Ela é diagnosticada através da diminuição da filtração glomerular, associada à perda das funções regulatórias, excretórias e endócrinas do rim. A capacitação, a conscientização e a vigilância do médico de cuidados primários à saúde são essenciais para o diagnóstico e encaminhamento precoce ao nefrologista, e a instituição de diretrizes apropriadas para retardar a progressão da doença renal crônica, prevenir suas complicações, modificar comorbidades presentes e preparo adequado a uma terapia de substituição renal. E antes da gente entrar definitivamente na política nacional do portador de doença renal, nós devemos fazer algumas considerações sobre a anatomia macroscópica e microscópica do rim. Bom, o rim é o órgão par localizado na porção abdominal e posteriormente ao peritônio. Por isso, ele é considerado um órgão retroperitoneal. Cada rim possui cerca de 1.250.000 néfrons e os glomérulos renais são responsáveis por filtrar cerca de 125 ml por minuto de sangue no homem adulto e um pouco menos na mulher, cerca de 110 ml. O rim ele é o órgão responsável pela produção e emissão da urina e também atua como glândula endócrina pela produção da renina. Algumas outras considerações devem ser feitas sobre a anatomia desse órgão. Bom, um rim em humanos apresenta o formato de grão de feijão. Além disso, o rim direito é um pouco inferior ao esquerdo, em decorrência da presença do fígado nessa região. Todo o rim é envolto em uma cápsula fibrosa, e ao redor dessa cápsula fibrosa existe uma grande quantidade de tecido adiposo, denominada tecido adiposo pararenal, que serve juntamente com o pedículo renal e a pressão existente dentro do abdômen para manter ou sustentar o rim na posição original. O rim apresenta duas faces, a anterior e a posterior, como também duas margens e dois polos, a margem medial e lateral e o polo superior e inferior. No polo superior é encontrada a glândula adrenal. Aqui vale destacar que podem ocorrer pequenas variações anatômicas do posicionamento da glândula. Assim, nem sempre ela será encontrada no polo superior. Outra estrutura importante desse órgão é o hilo renal, onde passam o ureter, a artéria renal, a veia renal e além desses também são encontrados os nervos e os vasos linfáticos. Em um corte frontal no rim, aqui representado na segunda imagem, é possível observar a medula renal, juntamente com as pirâmides renais e perifericamente o córtex renal, e também a presença dos cálices renais menores e os maiores, que posteriormente formam a pelve renal. Como foi apresentado anteriormente a anatomia macroscópica do rim, agora adentraremos na anatomia microscópica, especificamente os néfrons, bem como particularidades da fisiologia renal. Então, dentro da anatomia microscópica, os néfrons são os principais responsáveis pela formação da urina. E bom, também destacamos estruturas como a cápsula de Bowman, composta dos capilares glomerulares que formam o glomérulo ou corpúsculo renal,
túbulo contorcido proximal ou túbulo proximal, túbulo contorcido distal ou túbulo distal, bem como a alça de Henle e o ducto coletor. Bom, agora iremos apresentar uma animação onde mostram essas estruturas e a formação da urina. Uma parte significativa da energia utilizada pelo corpo serve para manter constante o ambiente interno, ou seja, a homeostase. Durante o metabolismo, produzem-se várias substâncias prejudiciais e desnecessárias que devem ser eliminadas para poder manter a homeostase. Este processo chama-se excreção. As substâncias desnecessárias incluem a água em excesso, os íons e os resíduos de medicamentos e dos metabólitos produzidos durante os processos envolvidos no metabolismo do corpo. É importante salientar que as unidades estruturais e funcionais do rim são os néfrons. Cada rim contém cerca de 1,2 milhões de néfrons. E quais são as funções principais desses néfrons? Por que eles estão lá? Para que eles servem? Bom, eles têm as 3 funções principais, que são a filtração, a reabsorção e a secreção ativa. E bom, a parte inicial do néfron é o corpúsculo renal. Ele é encontrado no córtex renal. E bom, a filtração do sangue acontece neste corpúsculo. Ele é constituído por um glomérulo, uma rede de capilares que se ramificam a partir da arteríola aferente, rodeada por um saco de parede dupla chamada de cápsula de Bowman. A grande superfície abrangida pelos capilares e a grande pressão interna tornam possível a filtração do sangue. Devido à grande pressão, o filtrado chega ao interior da cápsula através da parede de capilares e da parede interna da cápsula. O volume diário de filtrado que entra na cápsula é de 180 litros. A maioria deste filtrado é reabsorvido pelas outras secções do néfron. Por isso, apenas 1,5 litro de urina por média é excretado do corpo por dia. O filtrado flui desde o corpúsculo renal até o túbulo contorcido proximal, que é onde a água e a maioria de sódio é reabsorvido pelos capilares. A secreção ativa acontece também neste tubo. As toxinas e os resíduos de medicamentos que não podem penetrar no filtrado produzido no corpúsculo renal entram aqui no sistema de túbulos do néfron. A secção seguinte do néfron é a alça de Henle. Está localizada na medula renal. E bom, o que é a alça de Henle? Ela é constituída por um membro descendente e por um membro ascendente. E a função é reduzir a quantidade de filtrado. No membro descendente, a água é reabsorvida e a concentração osmótica no filtrado aumenta cada vez mais. E no membro ascendente, os íons de sódio são reabsorvidos, diminuindo assim a concentração osmótica do filtrado. O túbulo contorcido distal desempenha um papel importante na manutenção da homeostase. A reabsorção e a secreção ativa também acontecem aqui e são reguladas por hormônios. Os hormônios regulam o volume da urina e do sangue. Se o volume do sangue que circula pelo corpo diminuir, os hormônios intensificam a reabsorção de água. Isso afeta a pressão osmótica do sangue. A composição de íons e o pH do sangue também são ajustados no túbulo contorcido distal. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um conjunto de peptídeos, enzimas e receptores que estão envolvidos, em especial, no controle deste volume líquido extracelular, bem como na pressão arterial. O restante do líquido sai através do ducto coletor comum de vários néfrons.
a água é reabsorvida e a concentração da urina aumenta. A urina flui desde o ducto coletor até a pelve renal. Daqui, o ureter transportará-la até a bexiga, onde fica armazenada temporariamente. E por último, a urina é eliminada do corpo através da uretra. Diálise peritoneal e hemodiálise. Ambos são procedimentos realizados diante da perda de integridade da função renal, tanto crônica quanto aguda graves. Possuem os mesmos resultados. O critério de escolha entre um e outro é relativo à condição clínica do paciente e escolha do mesmo em conjunto com o nefrologista. Em relação às vantagens do tratamento da doença renal avançada em ambos os procedimentos, tem-se que há uma melhora significativa nos sintomas que apresentava o paciente, como a falta de apetite, indisposição, cansaço, náuseas, dentre outros, como a redução das restrições à dieta, e o paciente perceberá uma melhora na qualidade de vida. O que é a hemodiálise? É um procedimento através do qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento retira do corpo os resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o organismo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. As sessões de hemodiálise são realizadas geralmente em clínicas especializadas ou hospitais. Em Betim, a hemodiálise é realizada no Hospital Regional Professor Oswaldo Franco, sendo um procedimento terceirizado pelo Hospital Evangélico. A maioria dos serviços de nefrologia em Betim foi possível após a Prefeitura firmar contrato em outubro de 2017 com a Associação Evangélica Beneficente de Minas, conhecida como Hospital Evangélico. Agora tornou-se possível atender não somente moradores de Betim, como também a microrregião, pois ocorreu uma ampliação de 210 vagas para 432 vagas. Na maioria das sessões de hemodiálise, o paciente não sentirá nada, mas algumas vezes pode ocorrer uma queda de pressão arterial, câimbras ou dor de cabeça, necessitando assim da presença de um médico e uma equipe de enfermagem. Mas afinal, como é feita a hemodiálise? A máquina recebe o sangue do paciente por um acesso vascular, que pode ser um catéter ou uma fístula arteriovenosa, e depois é impulsionado por uma bomba até o filtro de diálise, o dialisador. No dialisador, o sangue é exposto à solução de diálise, dialisato, através de uma membrana semipermeável, que retira o líquido e as toxinas em excesso e devolve o sangue limpo para o paciente pelo acesso vascular. Uma fístula arteriovenosa, que pode ser feita com as próprias veias do indivíduo ou com materiais sintéticos, é preparada por uma pequena cirurgia no braço ou perna. É realizada uma ligação com uma pequena artéria e uma pequena veia, com a intenção de tornar a veia mais grossa e resistente, para que as punções com as agulhas de hemodiálise possam ocorrer sem complicações. A cirurgia é feita por um cirurgião vascular e com anestesia local. O ideal é que a fístula seja feita de preferência de 2 a 3 meses antes de começar a fazer a hemodiálise. O catéter de hemodiálise é um tubo colocado em uma veia no pescoço, tórax ou virilha, com anestesia local. O catéter é uma opção geralmente temporária para os pacientes que não têm uma fístula e precisam fazer diálise. Os principais problemas relacionados ao uso de catéter são a obstrução e a infecção, o que muitas vezes obriga a retirada do catéter e o implante de um novo catéter para continuar as sessões de hemodiálise. O tempo varia de acordo com o estado clínico do paciente e, em geral, é de 4 horas, 3 ou 4 vezes por semana. Dependendo da situação clínica do paciente, esse tempo varia de 3 a 5 horas por sessão e pode ser feita 2, 3, 4 vezes por semana ou até mesmo diariamente. O médico nefrologista avalia o paciente para que seja escolhida a melhor forma de tratamento para o mesmo. A diálise peritoneal é uma opção de tratamento através do qual o processo ocorre dentro do corpo do paciente, com auxílio de um filtro natural como substituto da função renal. Esse filtro é denominado peritônio. É uma membrana porosa e semipermeável que reveste os principais órgãos abdominais. O espaço entre esses órgãos é a cavidade peritoneal. Um líquido de diálise
é colocado na cavidade e drenado através de um catéter, tubo flexível biocompatível. O líquido de diálise é colocado por meio de um catéter implantado através de uma cirurgia pequena no abdômen do paciente, próximo ao umbigo, em geral com anestesia local, podendo receber alta no mesmo dia. Esse catéter ou acesso peritoneal deve ser colocado alguns dias ou semanas antes da primeira diálise. Esse catéter é flexível, pouco incomoda e fica instalado por tempo indefinido. As sessões de diálise geralmente são realizadas em clínicas especializadas ou hospitais. Contudo, após um período de treinamento, o paciente pode realizá-lo em casa, de maneira independente. O familiar do paciente também recebe treinamento para ajudar o paciente quando for necessário. Geralmente é um procedimento indolor. Caso ocorra alguma intercorrência, deve-se buscar auxílio profissional. Existem duas modalidades dessa diálise: diálise peritoneal ambulatorial contínua, realizada diariamente de forma manual pelo paciente ou familiar, geralmente 4 trocas ao dia, manhã, almoço, tarde e noite, sendo que o tempo de troca leva aproximadamente 30 minutos. No período entre as trocas, o paciente fica livre das bolsas. Temos também a diálise peritoneal automatizada, realizada todos os dias, normalmente à noite, em casa, utilizando uma pequena máquina cicladora, que infunde e drena o líquido, fazendo as trocas do líquido. Antes de dormir, o paciente conecta-se à máquina, que faz as trocas automaticamente de acordo com a prescrição médica. A drenagem é realizada conectando a linha de saída a um ralo sanitário e ao recipiente rígido para grandes volumes. Durante o dia, se necessário, pode ser programadas trocas manuais. Quando se diz alimentação ou ingestão de líquidos, deve-se consultar o nutricionista que irá prescrever uma dieta conforme singularidades de cada paciente. Na questão do trabalho, é também avaliada por especialistas. Muitos trabalham. Contudo, os que possuem condições clínicas mais graves necessitam de um auxílio governamental garantido por lei. A assistência social pode auxiliar na aquisição do benefício. Para viagens, ambos os tratamentos permitem que o paciente viaje. Na diálise peritoneal, o paciente precisa levar o equipamento e na hemodiálise, o paciente precisa entrar em contato com a clínica local. As consultas precisam ser realizadas mensalmente, inclusive com o emprego de exames laboratoriais, para identificar a eficácia do tratamento e necessidades de ajustes. Essas consultas são realizadas com o nefrologista. A Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal Crônica. Para aprofundarmos nessa política, vamos primeiro conceituar a função de uma política pública. Uma política pública tem como objetivo legitimar a responsabilização do Estado perante seu povo e instituir instrumentos, normas, legislações e orientações para cobrir carências do poder público e, assim, melhorar a qualidade de vida da sociedade. Lembrando que o não fazer, o ignorar, o negligenciar também é uma política pública. E assim, com a saúde não foi diferente. A maior política pública já instaurada no Brasil foi com o advento do Sistema Único de Saúde, com a Lei Orgânica da Saúde de 19 de setembro de 1990. Ao passar do tempo, ocorreu a necessidade de aprimoração do SUS por meio da normatização de setores complexos da saúde através de políticas públicas, podendo ser de abrangência nacional, estadual, regional ou municipal, possibilitadas pela garantia de descentralização político-administrativa do sistema. A Portaria número 1168, instituída em 15 de junho de 2004, implanta a Política Nacional de Atenção Integral a Portador de Doença Renal. Como dito anteriormente, um dos objetivos do SUS é a avaliação do processo de saúde e doença da população brasileira. Sendo assim, observou-se que 63% dos casos de insuficiência renal crônica têm como comorbidades a hipertensão arterial sistêmica e ou diabetes mellitus. E com dados do IBGE de 2018, 35% da população brasileira acima de 40 anos é hipertenso e ou diabético. Prevalência de insuficiência renal crônica. De acordo com as diretrizes clínicas do Ministério da Saúde para o cuidado ao paciente com doença renal crônica de 2014, 90% dos acometidos pela patologia estão em países em desenvolvimento, como o Brasil. Já aqui,
o número de pacientes com doença renal crônica saltou de 42.695 para 91.314 em 2011. E os serviços brasileiros de terapia renal substitutiva recebem mais de 28 mil novos pacientes por ano. O cerne da Política Nacional Portador de Doença Renal Crônica tem como foco a prevenção da doença, promoção de saúde e redução de danos, seja ele por tratamento medicamentoso, diálise ou transplantes causadas pela insuficiência renal crônica. Assim, a política incentiva medidas de controle à hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus no âmbito da atenção primária à saúde, orienta a elaboração de centros de tratamento público ou privado para terapia renal substitutiva, visando a otimização da aplicação de recursos financeiros, materiais e humanos, a adoção de hábitos saudáveis para os portadores de doença renal crônica e pessoas em grupos de risco, e estimula uma política de notificação para que os gestores possam organizar estratégias ao combate da insuficiência renal crônica e garantir a participação social. Dando continuidade ao pregado pela Constituição Federal de 88, que dispõe direito à saúde e acesso à assistência social, o doente renal crônico tem garantido o direito do recebimento gratuito de medicamentos de alto custo, como também aqueles medicamentos básicos fornecidos pela UBS e farmácia popular, usados para tratamento de hipertensão e diabetes. Ele também tem acesso ao regime de tratamento fora do domicílio, que é um requerimento solicitado junto à Prefeitura ou Secretaria Estadual de Saúde quando não há possibilidade de tratamento na região onde reside. Esse programa custeia a alimentação, pernoite, caso o paciente e acompanhante não possam voltar para casa no mesmo dia, traslado de corpo, caso ocorra óbito em decorrência da condição clínica, e transporte, seja ele aéreo, terrestre e ou fluvial. Em Betim, existe a gratuidade no transporte municipal e metropolitano, já que há serviço de nefrologia na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse benefício é o mesmo concedido a idosos e pessoas com deficiência, já que o doente renal ele precisa ir várias vezes na semana ao serviço de nefrologia para a diálise. Todo paciente em diálise é inscrito na lista de transplantes de seu estado, que em Minas Gerais é o MG Transplantes. Embora a legislação garanta a inscrição na central de transplantes, o paciente precisa ser avaliado pela equipe transplantadora para ver se tem condições clínicas e assim ser submetido ao procedimento. A normatização para centros de terapia renal substitutiva também foi detalhada na resolução da Anvisa número 11, de 13 de março de 2014, que tem como título Requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de diálise e da providência sobre infraestrutura, materiais e mão de obra. Essa resolução ressalta que é proibida a atuação do profissional de saúde que não se soroconverteu para hepatite B, ou seja, não é detectada a presença de anticorpos anti-HBs induzida por imunização através da vacina ou cura espontânea da infecção. Também não pode atuar no serviço de nefrologia o profissional que não tenha aderido completamente ao Programa Nacional de Imunização e seu calendário de vacinação. Essa medida é importante porque a hepatite B com infecção ativa é presente em 3,3% dos doentes renais crônicos que frequentam o centro de diálise. A taxa de infecção nesse grupo é 3 vezes maior que a média nacional. Já a hepatite C ativa infecta aproximadamente 9% dos dialisados. Todos os pacientes que vão iniciar a diálise são submetidos a exame de sorologia para hepatite B, C e HIV. Caso desconheçam sua sorologia e a infecção por uma dessas doenças seja positiva e ou ativa, o paciente é encaminhado ao serviço especializado de infectologia para tratamento. Assim, os equipamentos reutilizáveis são usados por esse mesmo grupo. Os soros negativos ou que não tenham a sorologia confirmada por exames usam outros equipamentos para evitar contaminação cruzada. Frisando que, ainda assim, todos os equipamentos precisam ser desinfectados após o uso de cada paciente e todos os materiais utilizados na sessão são desprezados apropriadamente no lixo de risco biológico ou encaminhados à central de materiais de esterilização para reprocessamento. Os principais objetivos da política são: desenvolver estratégias de promoção da qualidade de vida,
organizar uma linha de cuidados integrais que visa a inversão do modelo baseado apenas nos procedimentos de média e alta complexidade. Definir critérios técnicos mínimos para o funcionamento dos serviços públicos e privados que realizam diálise e mecanismos de sua monitoração. Ampliar a cobertura no atendimento aos portadores de insuficiência renal crônica nas diferentes modalidades de terapia renal substitutiva. A política também visa ampliar a cobertura dos hipertensos e diabéticos, principais causas de insuficiência renal crônica no Brasil. Fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos que visem a custo-efetividade, eficácia e a incorporação tecnológica do processo de terapia renal substitutiva. Qualificar a assistência e promover a educação permanente dos profissionais de saúde envolvidos. Implementar e aperfeiçoar a produção de dados, garantindo a democratização das informações. A caracterização dos serviços que prestarão atenção em saúde renal são divididos em atenção primária, que deve implementar ações de promoção da saúde, identificação dos grupos de risco para as doenças renais, como hipertensos, portadores de diabetes, litiásicos e parentes de portadores dessas patologias, e vincular os pacientes à unidade de saúde para acompanhamento clínico e laboratorial sistemático, além de garantir assistência farmacêutica básica e referenciar os casos que necessitem de atendimento especializado. Já os serviços de média complexidade compreendem os ambulatórios de especialidades, os centros de diabetes e hipertensão e os hospitais, onde serão desenvolvidas ações de prevenção, educação, confirmação diagnóstica e estadiamento do grau de disfunção renal e terapêutica. O tratamento da doença renal seguirá diretrizes terapêuticas e investigação complementar enfocando promoção do retardo na progressão da disfunção renal, identificação e tratamento das comorbidades frequentes nesses pacientes, identificação e tratamento das principais complicações próprias da doença renal crônica e orientação e preparação do paciente para as terapias de substituição renal, diálise e transplante renal. Agora vamos falar sobre a caracterização dos serviços de nefrologia na alta complexidade. Esse nível de assistência possui a seguinte composição: os serviços de nefrologia, o centro de referência em nefrologia, os estabelecimentos de saúde voltados para o transplante renal e a assistência farmacêutica, pois muitos usuários que se submetem ao transplante renal ou mesmo por sua condição clínica fazem uso de medicamentos da assistência farmacêutica especializada. Bom, os serviços de nefrologia podem ser de caráter público ou privado, desde que sejam vinculados ao SUS, e esse serviço deve oferecer todas as consultas de nefrologia e todos os procedimentos de diálise. Esses procedimentos, como visto anteriormente, são a hemodiálise, em que as sessões de diálise são realizadas no serviço de nefrologia, em média 3 vezes nas semanas e por aproximadamente 4 horas. A diálise peritoneal, que são a diálise peritoneal contínua, essa é realizada em domicílio e os cuidados são feitos pelo próprio paciente ou cuidador. A diálise peritoneal automática, também realizada em domicílio, mas controlada por uma máquina cicladora automática. E a diálise peritoneal intermitente, nesses casos, assistência de caráter hospitalar. Podem ser controladas manualmente ou por uma máquina cicladora. Em média, ocorrem 2 sessões nas semanas, de 24 horas cada. Vale ressaltar ainda que o Centro de Referência em Nefrologia deve ser certificado como um hospital de ensino pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, e que para o serviço de terapia renal substitutiva seja viável, deve contar com no mínimo 80 pacientes e não ultrapassar o máximo de 200 usuários. A abrangência, no caso da hemodiálise, deve ser de 40 pacientes para 100 mil habitantes. Os serviços serão organizados segundo o Plano Diretor de Regionalização,
PDR, de cada estado e estruturados de acordo com a disponibilidade tecnológica e de recursos humanos, devendo garantir o acesso ao tratamento e às complicações, ressaltando-se o seu caráter complementar e ou suplementar à atenção primária, e também respaldando a redução de demanda para a atenção de alta complexidade. O governo é o principal responsável pelo funcionamento da Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal. Sendo assim, essas responsabilidades são divididas entre as três esferas: federal, estadual e municipal. A esfera federal apresenta as seguintes responsabilidades: definir as normas nacionais, incorporar os procedimentos do Sistema Único de Saúde a serem ofertados a toda a população, definir um conjunto de procedimentos a partir da sua complexidade, estabelecer as estratégias que tornem possível o acesso justo, a fim, assim, de diminuir as diferenças regionais ao alocar cada serviço, formular os mecanismos para a melhoria de qualidade dos serviços oferecidos e garantir o acesso às referências interestaduais por intermédio da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade. Já a esfera estadual é responsável por formular a política de alta complexidade, incluindo o seu custo. É responsável também pela macroalocação de recursos orçamentários para cada área de alta complexidade, definir as prioridades de atendimento para garantir o acesso populacional, tornando o serviço otimizado, programar e planejar a assistência de alta complexidade no âmbito regional e estadual, considerando a alta densidade tecnológica e o alto custo, a economia de escala, a falta de profissionais especializados e a oferta concentrada em alguns municípios. Programar a referência de pacientes para outros estados, coordenar o processo de garantia de acesso da população de referência intermunicipal, definir os limites financeiros municipais, evidenciando a parcela à população referida e referenciada. Coordenar a implementação de mecanismos de regulação da assistência em alta complexidade e controlar e avaliar o sistema quanto à sua resolução e acesso. Dessa forma, cabe à esfera municipal autorizar para que os procedimentos sejam realizados, programar as metas físicas e também financeiras para os prestadores sob sua gestão, garantir a acessibilidade à população referida e referenciada, acordada na Programação Pactuada e Integrada, PPI, definir o fluxo das rotinas intermunicipais, mantendo assim uma compatibilidade com a esfera estadual, apresentar, por fim, a prestação de contas dos procedimentos de controle, avaliação e auditoria de serviços em assistência renal. Em relação ao cadastramento, temos que quando surge a necessidade do serviço dentro dos parâmetros nacionais, o gestor estadual ou municipal promovem a visita da Vigilância Sanitária para a inspeção à resolução, que estabelece o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de diálise, e equipe de planejamento em saúde do gestor, para preenchimento do roteiro específico em conformidade com a portaria vigente. Alguns documentos específicos a serem anexados aos processos em complemento aos documentos de rotina são Plano de Prevenção e Tratamento de Doenças Renais, títulos de especialista dos médicos e enfermeiros, comprovante de residência do médico responsável pela unidade, escala de trabalho dos recursos humanos, termos de compromisso, serviços terceirizados, declaração de oferta de consulta de nefrologia para a rede SUS, resultados de análise de água tratada e previsão de financiamento do serviço. Esta política estabelece alguns parâmetros para a avaliação e controle dos procedimentos e serviços prestados ao paciente. Neste ponto, temos os sistemas que irão gerar dados sobre os portadores de nefropatia, como o Sistema de Mortalidade, o SIM, o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, o SH-SUS, o Hipertensão e Diabetes, que é o Hiperdia, e o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, o CIA-SUS. Todos eles estão disponíveis na plataforma do Tabnet, que é acessada a partir do DataSUS.
Esta tabela foi confeccionada com os dados gerados entre janeiro a março de 2020 no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, o CIESUS, e nela temos os valores aplicados por cada cidade para os diversos tipos de procedimentos envolvendo diálise peritoneal e hemodiálise. Em Belo Horizonte, podemos observar mais de 17.402.000 reais gastos. Em Betim foram mais de 3.279.000 reais e Contagem foram mais de 4.280.000 reais. A partir desse ponto, nós temos a autorização de procedimento ambulatorial, que é a APAC. A APAC é um instrumento que tem por objetivo o registro dos atendimentos ambulatoriais realizados no Sistema Único de Saúde. Ela é um recurso fundamental para autorização, para cobrança, pagamento e o devido fornecimento de informações gerenciais para os procedimentos ambulatoriais realizados no sistema, como as diálises, procedimentos ambulatoriais, mesmo que ocorram na intercorrência do paciente, exames de rotina dos pacientes no programa de terapia renal substitutiva, como hemograma completo, hematócrito, glicose, e também para acompanhamentos de pacientes pós-transplante renal. Os pacientes que foram internados devido a uma insuficiência renal aguda serão cobrados a partir da autorização de internação hospitalar, AIH. A AIH é um documento hábil para identificar o paciente e os serviços prestados durante a internação hospitalar deste. Além disso, ela fornece informações para o gerenciamento do Sistema de Informação Hospitalar, o SHSUS. E também é preconizado que as secretarias estaduais elas devem estabelecer um devido fluxo que permita a transferência dos pacientes e os seus respectivos recursos financeiros. De acordo com a política, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que está encarregada de avaliar os serviços de diálise. É a Anvisa que define indicadores que devem ser disponibilizados durante o processo de inspeção sanitária do serviço, que ocorre semestralmente, e ainda quando há investigação de surtos e eventos adversos. Essas instituições devem disponibilizar à Anvisa a taxa de hospitalização dos pacientes em hemodiálise, em diálise peritoneal intermitente, em diálise peritoneal automática e também em diálise peritoneal automática contínua. Também devem ser disponibilizados os dados sobre a proporção de pacientes em uso de catéter venoso central para hemodiálise por mais de 3 meses. Também devem ser disponibilizadas nessas inspeções os dados sobre a incidência de peritonite em pacientes que realizam algum tipo de diálise peritoneal, a taxa de soroconversão para hepatite C em pacientes em hemodiálise e também a taxa de mortalidade dos pacientes em terapia renal substitutiva. Então, sobre o financiamento, podemos ver que através da portaria GM/MS número 1112 de 2002, os procedimentos do grupo de TRS da tabela do SAISUS, eles são financiados pelo Grupo de Ações Estratégicas e Compensação, que é o FAEC. E esse seu limite, ele é calculado sobre uma média de produção e de acréscimo por gestor municipal/estadual. E podemos ver também que com a portaria GM/MS 278 de 2004, eles foram redefinidos pelo Ministério da Saúde os limites financeiros para essa TRS, fazendo de responsabilidade de cada gestor os valores excedentes de cada limite. O artigo 32 da portaria número 389 de 2014, ele dispõe que o estabelecimento de saúde aderidos como unidade especializada em DRC e habilitados como unidade especializada em DRC com TRS/diálise, eles farão jus ao incentivo financeiro de custeio destinado ao cuidado ambulatorial pré-diálítico, onde serão utilizados exclusivamente para a realização dos procedimentos referentes aos estágios 4 e 5 pré-diálise e matriciamento para o estágio 3B, sendo no valor mensal de R$ 61,00 por pessoa com DRC estágio 4 ou 5 pré-diálise. Pela Comissão Intergestores de Tripartite, o CIT, o Ministério da Saúde assumiu o compromisso de realizar encontros de contas regulares e efetuar estudos que permitem o estabelecimento de nova sistemática de remuneração
da TRS. Mas então, onde nós, como enfermeiros, vamos entrar nisso tudo? O enfermeiro ele vai ser de extrema importância tanto na prevenção quanto na promoção à saúde, e também é essencial no diagnóstico e no tratamento dos pacientes com a doença renal crônica. O enfermeiro compõe a equipe multiprofissional responsável pelo acompanhamento dos pacientes, monitorando e realizando o tratamento dos fatores de risco para prevenir uma progressão nessa doença. O enfermeiro está sempre presente com esse paciente e observando tudo o que acontece durante o tratamento, como por exemplo na diálise e na hemodiálise, e assim ele vai ser responsável por solucionar qualquer complicação e qualquer intercorrência. O enfermeiro vai ser responsável também em orientar esse paciente, além de orientar a família e os colaboradores de enfermagem. Por fim, o profissional enfermeiro com especialização em nefrologia vai ter como principais competências a competência administrativa em relação à clínica de nefrologia, educativa não só na prevenção e promoção à saúde, mas também em relação a cursos e ministrar aulas, e a assistencial, que consiste em ajudar o paciente a entender as implicações da doença e o objetivo do tratamento, além da recuperação do seu estilo de vida. Para acrescentar conhecimentos sobre a nefrologia e principalmente sobre a enfermagem nesta área, trouxemos os aspectos práticos vistos a partir da vivência da enfermeira Genesi G. Santos. Bem, Genesi formou-se em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Coração Eucarístico, é pós-graduada em nefrologia pela Faculdade São Camilo, cursou Gestão de Excelência nas Organizações pela Faculdade de Pedro Leopoldo e Gestão em Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais. Para isto, fizemos contato com a enfermeira Genesi e realizamos uma entrevista no ambiente virtual. E para início de conversa, fizemos a seguinte pergunta: como é o local onde você trabalha? Caracterize rotina, procedimento de trabalho, qual a composição da equipe, jornada de trabalho e, se desejar, pode acrescentar alguma observação. Sendo assim, ela nos informou que atualmente trabalha de segunda a sábado, incluindo feriados, e trabalha da seguinte forma: um técnico para cada 4 pacientes, e atualmente ela possui 8 pacientes. Então, a sua equipe é composta por 2 técnicos, um enfermeiro para a sala de hemodiálise e um enfermeiro para a diálise peritoneal. Ela nos informou também que eles seguem a RDC, Resolução da Diretoria Colegiada, número 154, instituída em 15 de junho de 2004. Apesar de haver uma RDC atualizada que diz que é possível que um técnico atenda 6 pacientes, eles ainda não trabalham dessa forma e optam por continuar com a RDC número 154. A carga horária é de 8 horas trabalhadas diárias por 48 horas semanais. Em sequência, nós perguntamos quais são as atribuições dela no serviço de nefrologia. E ela nos respondeu que, hoje, ela faz papel na gerência de enfermagem. Então, ela faz todo o processo administrativo, mas também realiza atendimentos assistenciais aos pacientes na diálise peritoneal, que, segundo ela, é um foco, um tratamento novo e um diferencial que ela possui em relação a alguns serviços. Mas então, para atuar no serviço de nefrologia, é necessária alguma especialização? Genesi nos disse que o enfermeiro, para trabalhar em hemodiálise, é necessário que tenha ou passe a cursar o curso de especialização em nefrologia. O enfermeiro em nefrologia, ele é responsável pela organização do serviço de enfermagem. Ele atua no controle e conferência da diálise do paciente. Assegura uma boa qualidade no tratamento do paciente com a implantação de protocolos. Protocolo de queda, acompanhamento de peso seco do paciente, protocolo de administração de medicamentos, protocolo de identificação segura do paciente e cria também o plano de segurança do paciente, que é muito importante. Então, o enfermeiro nefrologista, ele possui muita autonomia para a realização de todas as suas atividades. Ele trabalha muito próximo ao médico e tem muita definição com relação aos processos. Então, o enfermeiro nefrologista, ele possui um campo bem amplo que desenvolve muito bem as suas atividades. Ela acrescentou também que a diálise hoje em dia, ela é nivelada
desde Taruaru, onde houve um incidente no Brasil e ocasionou várias mortes. Então, os níveis de exigência das hemodiálises são muito altos. Hoje, ela trabalha numa clínica pequena, onde, como já dito antes, possuem 8 pacientes. Mas eles seguem também os protocolos de acesso vascular, administração segura de medicamentos, protocolo de queda, plano de segurança do paciente, tratamento de água. Todos esses protocolos definidos nas normas regulamentadoras, eles possuem. Inclusive, já implantaram também e já estão utilizando o protocolo de prevenção no manuseio e atendimento ao paciente com coronavírus. Como é empregado a sistematização da assistência de enfermagem, SAI, em sua rotina de trabalho? Bem, de acordo com a Genesi, a SAI é empregada lá no serviço dela, mas também é exercido o manejo de uma forma diferente, pois eles não conseguem direcionar todas as vezes. E o financiamento do serviço prestado no seu local de trabalho? Como ocorre? São provenientes apenas das esferas governamentais ou existe outra forma de contribuição? No local em que a Genesi trabalha, eles trabalham apenas com convênio e particular. Como é o manejo dos pacientes que não podem ser atendidos no nefroclínicas? São referenciados para outros serviços? Segundo a enfermeira Genesi, quando o paciente não pode ser atendido na unidade onde ela trabalha, ele é direcionado para outro serviço. Ela cita um exemplo, abre aspas, o paciente que tem hepatite é conhecido como paciente com sorologia positiva ou paciente amarelo. Então, esse paciente é referenciado para um serviço que tem a sala amarela, já que no nefroclínicas não temos a sala amarela. Apenas pacientes infantis não são referenciados. Existe comunicação de contrarreferência entre o Serviço de Nefrologia e a Unidade Básica de Saúde, UBS, ou essa comunicação é realizada exclusivamente pelo usuário? Em sua resposta, a enfermeira Genesi informou que os pacientes costumam vir encaminhados dos consultórios médicos ou de uma rede hospitalar do Serviço de Referência do Nefroclínicas. O atendimento é focado em um paciente de convênio ou particular, então não existe essa comunicação com UBSs. Como é o vínculo estabelecido entre o profissional e o usuário? A família do portador de doença renal é acolhida em algum momento nesse processo? Genesi disse que os familiares e os pacientes são informados dos serviços de apoio disponíveis, como psicólogo, nutricionista, enfermeiro, médico, assistente social e etc. Dentro da sua vivência, qual o maior desafio para o enfermeiro que atua na área de nefrologia? Atualmente, Genesi relata que o maior desafio tem sido relacionado à higiene das mãos no atual cenário de pandemia da Covid-19, não apenas na área de nefrologia, mas de um modo geral. Ela ainda afirma não ter nenhum grande problema em sua rotina diária. Como você enxerga a valorização do profissional de enfermagem que atua nos serviços de nefrologia? Existe algum estigma sobre esses profissionais? Genesi afirma que o enfermeiro é muito valorizado pelo desempenho de suas funções e como consegue direcionar uma sala de diálise. Ela ainda afirma que se o profissional é dedicado, é ainda mais valorizado no mercado de trabalho. Essas são as nossas referências utilizadas no trabalho